noite, turminha. Tudo bem por aí com vocês? Vamos pôr para gravar aqui, né? Senão. Bom, agora boa noite mesmo, né? Que agora está gravando já a nossa estadia hoje aqui. Tudo bem por aí, né, moçadinha? Dando continuidade então, moçadinha, hoje nós vamos dar continuidade na guia cirúrgica ainda, né? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Por que esse trem está aparecendo no meio hoje? Bom, na última aula, todo mundo me ouvindo bem? Eu vou compartilhar a tela, né, que eu esqueci. Estão recebendo a tela aí, tranquilo? Sim, né? Bom, na última aula nós vimos uma modalidade de guia cirúrgica, né? Guia cirúrgica, que como a gente falou para vocês, é um dispositivo que o cirurgião deve usar para orientá-lo, né, no melhor posicionamento, no melhor local para posicionar os futuros implantes. A gente apresentou uma guiazinha simples em acetato, da qual nós vamos fazer uma, né, lá no laboratório. E agora então nós vamos conhecer uma outra modalidade, uma guia um pouquinho melhor elaborada, né? Então essa aqui, esse caso, ela é um pouquinho melhor elaborada e ajuda a guiar melhor o cirurgião para ele ficar mais tranquilo. Então o caso, olha aí, o caso é esse caso posterior, modelinho montado do articulador, pode ser um articuladorzinho simples, utilizando dente de estoque mesmo, dente de estoque para determinar aí o tamanho, né, largura média distal, mas olha que belezinha. A placa de dente coube e os dentes ficaram bem harmônicos, concluindo direitinho contra os dentes antagônicos inferiores. Ou seja, a seleção dos dentes aí foi adequada o tamanho. Porque se o tamanho dos dentes ficar inadequado, ficar mais estreito, você pode acrescentar com enceramento também, né? Ainda assim, eu acho mais fácil do que levantar todo o dente ou todos os dentes em cera. Mas enfim, tudo bem? Bem posicionado. Agora está sendo feito um risco aqui, um risco preto aqui em volta da circunferência, mais com efeito didático, né? Um efeito fotográfico, né? Para vocês visualizarem, marcando aí a circunferência da coroa por vestibular e por palatina, certo? Depois faz uma muralhazinha com silicone de condensação mesmo, só o material pesado. Aqui em cima o primeiro slide, certo? Foi colocado sobre os dentes, com os dentes ali embaixo, tá? Vamos acompanhar o raciocínio, porque aqui embaixo vocês não estão enxergando mais dente, vai pensar que os dentes não estavam ali. Vamos voltar? Então, depois de feito isso aqui, então feita a muralha, tira-se os dentes, certo? Abre a metade, corta com estilete, no sentido, vamos chamar no sentido ocluso cervical da muralha, cortou na metade dela,
e tirou os dentes por aqui, tá dando para ver? Aqui é o local que estavam os dentezinhos. Lá dentro traçou, cruzou essa linha só para mostrar que o centro, ou seja, o ponto ideal para este implante é aqui nesse cruzamento dessas linhas, aqui, aqui, ali, ali. Aqui, aqui, ali, ali é bom, né? Então tá bom, ó. Então seria o ideal aqui. Nós não combinamos que idealmente o implante deve estar localizado, deve ser inserido no osso, no centro da coroa. Então, quando se encontra disponibilidade óssea, oferta óssea, tudo bem, vale a pena. Feito isso aqui, foi perfurado modelo de gesso, né, lá no laboratório, né? Usa qualquer broca que você possa perfurar. E agora aqui vai ser fixado essas guiazinhas aqui. Na verdade, isso são, a gente chama de paralelômetro. Na verdade, quem usa bem isso aí é o cirurgião no ato cirúrgico. Ele coloca lá na hora que ele entra lá no osso com a lança ou com a outra broca, ele posiciona no osso para enxergar o paralelismo. A ausência ou se está paralelo, né? Falta de paralelismo ou a presença de paralelismo. É importante durante todo o ato cirúrgico ele conferindo para ver se ele está saindo aqui ou ali fora do longo eixo. Até porque, mesmo que ele errar no início, depois nas brocas sequenciais, na sequência das brocas, dá para ele corrigir se ele não fez muita bobagem. Deixa eu sentar melhor aqui. Tudo bem? Mas enfim, esses pega 3 lá, compra separado, porque aí você vai usar no laboratório, isso não vai para a boca mais, né? E vai ser posicionado aqui, ó, no modelo, tá vendo? Pode fixar com o super bonderzinho ali, bem no centro de cada dente. Isso aqui está apontando para o centro de cada dente. Depois essas capinhas aqui, né, que são na verdade capas orientadoras, isso aqui é móvel, ó, ela vai encaixar aqui em cima. Tá vendo? E aqui vale a pena a gente fazer um parentezinhos. Isso aqui é muito parecido com aquelas capinhas. Quem é pescador aí, o Juliano deve ser pescador. Quem é pescador, Gabriel, de Ariado. Quem é pescador vai lembrar que na casa de pesca tem umas capinhas dessas aqui, vende, que é para colocar lá perto da chumbada ali da linha. Mas pelo amor de Deus, aí não vem inventar história não. Ninguém vai comprar isso para fazer implante. Eu sei, eu já vi dentista e protético fazendo esse trem. Pelo amor de Deus. Porque compra aqueles... Ela é bem parecida, tá vendo? Só que aquela na casa de pesca é um material sem vergonhinha. Não sei se chumbo, sei lá o que é aquilo lá. Agora pensa bem em comprar aquilo para ficar mais barato. Vai colocar isso e isso vai para a boca. Numa cirurgia que é dada tanta importância com a esterilização, com os materiais para não contaminar o leito cirúrgico, vai levar um negócio desse? Você vai ver que até daqui a pouquinho você vai ver que eu vou justificar com mais propriedade. Então isso aqui deve ser comprado na casa que vende produtos implantodônticos, na empresa, na mesma empresa que vende implante, vende isso aqui, essas guias, certo? Porque isso é confeccionado em titânio, você vai ver daqui a pouquinho o porquê, já vou falar, beleza? Então nada de fazer esse quebra-galho, tá certo? Então posiciona aqui, ó, ela sai, porque é tudo móvel, ela é bem folgadinha, tudo bem? E agora eu vou descer a placa de acetato sobre esse modelo. Vou para a máquina, desço a placa de acetato sobre o modelo, elas saem aderidas ao acetato. Eu vou abrir aqui em cima, porque o acetato está aqui bloqueando, eu abro. Agora, ó, lá na boca, na hora do momento cirúrgico, depois que abrir o retalho, desloca para palatina e para vestibular, posiciona a guia que está apoiada nos outros dentes. E tá vendo que as canaletas vai me dar uma firmeza maior? Porque a guia que eu apresentei para vocês anteriores não tinha esse pedaço aqui de guia. Concorda que essa broca, ao posicionar no furo da guia, eu podia sair com mais facilidade com ela para lingual, para vestibular, para mesial, para distal, entortar. Agora não. Agora eu tenho uma orientação mais longa. Se eu coloco no interior do tubo, a guia lateral está me orientando a broca certinho aqui. Enquanto que sem a presença dela na outra guia, eu posso inclinar um pouquinho para lá, posso inclinar um pouquinho. Já dá para fazer, mas o risco é maior. Aqui não. Agora presta atenção, se isso é desse material sem vergonha de fazer chumbada lá, a hora que o cirurgião está com a broca aqui, ele não pode tocar lateralmente no interior dessa chumbada e levar um riscozinho desse metal, uma sobrinha, um excessozinho desse metal lá para dentro do leito cirúrgico e daqui a pouquinho vai colocar o implante estéreo aí dentro e quer que haja o processo de ossa-integração? Tá furado, né, gente? Então, pelo amor de Deus, você vê um cara
fazendo esse serviço, um protético dentista, manda para PQP, tá? Porque não pode, não tem jeito, né? Numa hora dessa, com tanto cuidado que está tendo, é fazer uma barbaridade dessa. Porque se um pedaço de chumbada de cobre, não sei do que é aquele metal, vai para dentro do osso, está colocando em risco todo o processo de osso-integração que deve acontecer em volta do pino de titânio. Entendido? Por isso. Mas eu sei que tem muita gente que faz estranho. Então lá na boca agora, ó, os paralelômetros posicionados, aqui já uma imagem radiográfica dos implantes inseridos no osso, né? Tudo orientado pelas guias. Tá um pouquinho fora? Tá. Mas é distorção da radiografia também. Claro que um pouquinho sai fora, né? Mas a ideia é colocar o mais próximo possível, seguir o mais próximo possível essa orientação. Depois da colocação dos implantes, os cover screw. Na verdade, nada mais é do que o povo chama vulgarmente aí como tapa-implante. É um parafusinho, vocês já estão conhecendo, nós falamos de implante até agora o tapa-implante. Ele é colocado, ele é rosqueado sobre o implante, ele tem um encaixezinho aqui, tá vendo? Para a chave hexagonal, 09 é a chave que encaixa aqui, para ela abrir e fechar ele. Coloca-se isso aí, pega-se o retalho e sutura por cima, né? Cobre tudo, isso aí vai ficar aí para evitar sujidade, sujeira, penetrar no interior desse implante, que é onde que vai prender a prótese no futuro, né? Tá vendo essa imagenzinha radiolúcida? Na verdade, a radiolúcida aqui são canaletas que tem. São canaletas que tem para que o osso entre aqui. Vou desligar aqui, gente. Aí, tranquilinho? Então, feito o implante aí. O implante vai ficar 6 meses aí com a região de maxila. 6 meses. Gente, ó, não sei se eu venho falando isso repetindo, hein? É claro que isso tem se mudado. Cada dia, como é que fala? Esse tempo de espera tem diminuído de acordo com o tratamento superficial que esses implantes recebem. A gente sabe que hoje tem implante que é colocado aí no mercado com a proposta de fazer um processo de osso-integração acontecer em 40 dias. Há 40 dias, o Aqua mesmo, né, que é um tipo de implante de tratamento de superfície do implante da Neodente, eles autorizam você a instalar uma prótese com 40 dias após a instalação do implante. Mas não vamos falar nisso. Perguntar e prova a regra ainda vamos seguir a Bíblia da implantodontia que o Mischin diz. 6 meses para maxila, 4 meses mandíbula, tá bom? Quando é cirúrgico, quando é 2 tempos cirúrgico, né? Então, aqui, ó, se é maxila, 6 meses, tá? Claro que a gente está variando isso aí um pouco já hoje. Hoje maxila 3 meses, 4 meses, já dá para abrir. Mas se tiver coisa em prova, pergunta, 6 meses maxila, 4 meses mandíbula, tá bem? Aí, então, depois dos 6 meses, a abertura abre-se cirurgicamente, faz o acesso à plataforma do implante. E aí, nesse momento, é colocado um outro componente que nós vamos ensinar daqui a pouco mais à frente, que chama cicatrizador. A função desse cicatrizador é verdadeiramente criar um perfil de emergência, fazer um sulco marginal cervical, cicatrizar aqui em volta, para que depois, a hora da instalação das coroas, não fique aparecendo a plataforma do implante. Fique aparecendo só a coroa, né? Então, depois dos 6 meses, está autorizado a abrir, moldar, né, que nós vamos aprender também, para fazer as coroas. Olha aí que beleza, né? As coroas finalizadas. Então, aí vocês viram, e olha que né, os pinos todos saindo do centro, então depois você pode terminar o caso com uma resolutividade boa, né? Sabendo. Aqui são coroas, são próteses cimentadas, que nós vamos falar mais na frente também. Basicamente tem 2 tipos de prótese na implantodontia, as coroas cimentadas e as coroas parafusadas ou aparafusadas. Quando ela é aparafusada, ela vai ter uma abertura aqui no centro, onde você vai entrar com parafuso para prender ela aqui dentro, ó. Você entra com o parafuso por aqui, então depois isso é fechado com resina foto. Normalmente os dentes, então, vão apresentar uma cicatriz de resina, né? Na prótese parafusada. Já na cimentada, não. A cimentada que vai prender ela
no componente que vai aqui em cima do implante é verdadeiramente o cimento. Então já dá para você entender aí que elas são esteticamente melhores, né? Porque não tem a presença da cicatriz. Porque essa cicatriz da entrada do parafuso nós vamos ter que fechar com resina foto. E não adianta, por melhor que seja a resina, por mais bela que seja, vai ficar uma cicatriz aí em cima da coroa, visível, né? Dando a diferença da cor da resina para a porcelana. Guia cirúrgica em resina autopolimerizada. Vamos ver aqui, espaços unitários. Não estou lembrando. Ah, esse caso aqui, esse caso foi um caso que eu acho que eu pincelei alguma coisa para vocês que eu recebi de Varginha. Essa senhora é uma professora, deve fazer uns 10 anos que eu não vejo essa moça, né? Às vezes eu fico pensando até que ela jogou fora mesmo porque é fixo lá, mas depois não voltou mais. Não, um caso tão ruim, gente. Mas eu já recebi esses implantes posicionados, sabe? Tem mais de 10 anos, com certeza. Vocês vão ver aonde que foi colocado esse implante. Mas a gente olhando assim, a grosso modo, olhando, depois que a gente vai fazendo implante, a gente vai pegando um certo feeling, né? Ela não tinha mesmo volume ósseo aqui para fazer esses implantes. O colega deveria ter feito primeiro enxertia óssea. Mas há 10, 15 anos atrás isso era tudo limitado, né? Aí então foi só para mostrar para vocês a necessidade, a ausência da guia cirúrgica que não foi feita. Aqui, na verdade, o objetivo eu usei o modelo dela, como ela não tinha feito esse implante na região posterior, para mostrar como é que faz um implante unitário. Ô, gente, dá para fazer o implante aí sem a guia cirúrgica? Eu acho até que dá. Em implantes posteriores, em implantes unitários, dá muito bem, porque é só eu dividir o espaço mesio-distal, né? E vou colocar o implante no centro, teoricamente, né? Mas aqui a gente fez só por efeito didático para mostrar para os alunos, né? Coloca-se pode ser uma broca velha, aqui usei um transfer, que é um parafuso passante do transfer que nós vamos conhecer na hora que estiver fazendo a moldagem. Ele foi posicionado no centro. Tá vendo o que é legal fazer a guia cirúrgica? Porque vocês concordam que eu estou seguindo a inclinaçãozinha que eu pressupunha que os dentes tinham, né? Do jeito que eles estão aqui, parece que a raiz dele está aqui, não é? Ó, desse pré-molar. Consequentemente, desse molar aqui, ligeiramente inclinado para distal. Então eu inclinei um pouquinho. Claro que isso é fundamental, olha só. Não se meta a fazer um implante sem verificar a radiografia. Porque muitas das vezes esses dois dentes aqui, a raiz faz isso, ó. Esse faz isso aqui, mesializa, e esse distaliza. Aí elas se encontram, ó, lá em cima. Contraindicado o implante. Porque o implante certamente vai encontrar o cruzamento dessas raízes. Por isso que, às vezes, você vê um dente desse jeito, um espaço legal aqui, os 7 milímetros, que o Michel, o Brennemark preconizava, mas a hora que você faz a radiografia, as raízes estão convergentes aqui, uma em relação à outra, e aí está contraindicado. Só se você dá um jeito de separar aí essa bagunça. Ok? Mas enfim, aí mostrando, né? Foi feito. O que é que eu fiz? Vamos acompanhar o raciocínio. Eu marquei aqui com lápis, ó, no centro da coroa, no sentido, vamos chamar no sentido cérvico-oclusal, esse risco, não do meio aqui, esse. Porque concordo, essa região aqui, daqui para baixo, vocês devem ter aprendido isso com o professor Frank, são regiões retentivas do dente, né? São regiões propícias, inclusive, a colocar os grampos da PPR, né? A ponta do grampo, um terço. Dessa região para cima, dessa região aqui, ó, para oclusal, é região expulsiva da coroa. Ela não tem retentividade. Se eu colocar um grampo de PPR para cá, não vai parar. Então, ou seja, por que eu sinalizei? Porque então eu devo, no momento da confecção da minha guia cirúrgica, encerar, eliminar essas áreas retentivas. Aí vamos para o próximo slide. Então, foi isso que eu fiz numa vista oclusal. Eu coloquei cera daquele risco para baixo em toda a coroa, deixando só a parte expulsiva dos dentes exposta. Por quê? Porque eu ia jogar resina nessa bagunça aqui daqui a pouco. A resina aqui envolvendo aqui, olha aí, a resina Duralei, para grudar o meu guia orientador. Certo? Então, ó, a resina aqui só na parte expulsiva dos dentes, para depois eu, consequentemente, encaixar lá na boca do paciente. Olha lá. É um guiazinho simples, né? Então, depois que polimerizou, eu tiro isso aqui, tiro esse pino, que é metal, mesmo se você tiver dificuldade. Se você tiver suspeita, pode passar um pouquinho de vaselina, mas não precisa. Ele sendo lisinho, ele não vai aderir nessa resina, ele vai sair daqui. Lá na boca, o cirurgião vai posicionar isso aqui encaixado nesses dois dentes e vai entrar com a broca aqui.
para fazer as suas perfurações e futuramente a inserção do implante. Tudo bem? Entendido? Então, uma guia cirúrgicazinho para um dente unitário. Mas eu poderia usar a placa de acetato também do jeito que a gente mostrou na primeira guia ou daquele jeito da segunda guia? Poderia também. Aquela guia é melhor até planejada, né? Poderia utilizar ela? Poderia. Aqui é só outros caminhos, outros tipos de guia cirúrgica. Olha aí. Certo? Pode fazer em resina transparente ou não. Fica a seu critério. Mas olha só o caso agora. Aqui eu estava preparando para moldar esse caso. Olha aqui. O freguês, quer dizer, o colega colocou os implantes no nariz do cara, quase, né? Olha para onde está esse aqui. Gente, só para você ter uma ideia, é porque aqui não deu para dar uma ideia como que eles estavam tortos, inclinados para vestibular, né? Esses implantes, isso aqui é um transferente, é um componente que vocês vão aprender daqui a pouquinho, nós vamos conversar nas próximas aulas, fazer a moldagem, mas ele deve estar paralelo ao longo eixo do dente, no centro aqui. Se o implante foi bem posicionado. Olha essa vista aqui, onde esses danados estavam saindo. Esse foi o caso mais complexo, ainda mais naquele tempo que a gente era limitado há 10, 15 anos atrás, de componente, né? Esse caso quem fez para mim a prótese foi o Domingos Facioli, que é considerado um dos melhores técnicos, ele é ligado à USP, quem mora naquela região, se falar Domingos Facioli, todo mundo sabe quem é. Hoje ele inclusive tem laboratório, ele fabrica, ele personaliza componentes, né? Faz de acordo com a necessidade do caso, e eu mandei para ele, porque ele precisou fabricar, né? Então era a inclinação, a gente não achava disponível no mercado. Ele fez e finalizou, aplicou a porcelana sobre o caso, vamos ver. Olha aqui, como é que ficou isso, né? Por que esses dentes estão compridos lá em cima? Porque, olha onde saía aquele implante lá, eu tinha que esconder ele, o dente tinha que ficar por cima. Como é que eu ia meter um parafuso saindo aqui por vestibular? Graças a Deus que a paciente tinha um sorriso baixo. Ela usava uma PPR, viu, gente? Porque ela queria, era professora em Varginha, e ela queria largar a PPR de todo jeito. Ficou feliz. Porque, gente, qual seria a sugestão para esse caso aqui? A sugestão seria remoção desses implantes, trefinar. Sabe o que é trefinar? Trefinar o implante, eu teria que abrir a loja ali em volta do implante, um bloco de osso grande, cortar ele de cima e embaixo da cervical, tirar o bloco, porque o implante não sai. Hoje já tem algumas chaves, a Retriever, é uma chave que você remove. Existe a possibilidade muito grande de você remover o implante que você quer tirar no osso. Mas antes você tinha que trefinar aqui, ó, pegar o bloco do osso, cortar até em cima, ir lá e vir aqui por palatina, ficava aquele buraco. Aí fazia a enxertia óssea, e se possível o tamanho de osso que ia ficar aqui, o buraco tinha que ser um enxerto autógeno, né? Tirar o osso dela de outro lugar, ou da calota craniana, ou de ilíaco, ou mesmo de mandíbula, dessa região de mento, de região atrás de ramo, colocar aqui, esperar 6 meses, depois fazer os implantes novamente, esperar mais 6 meses, para depois chegar nesse ponto. Então ela desanimou. Você entendeu? Ela aqui ela já estava 6 meses aqui. Chegou para eu fazer a prótese. Se a gente fosse fazer esse procedimento, primeiro que era traumático, trefinar, enxertia óssea. Quanto? Mais 6 meses. Depois de 6 meses, faria os implantes, se o enxerto funcionou bonitinho, esperar mais 6 meses para depois fazer a prótese. Então, 1 ano depois disso, né? Então, ela não quis, a gente colocou, ponderou todas as limitações. Pode falar. Mas como que funciona? Porque, por exemplo, no momento que o dentista, o implantodontista, não sei, parafusou esse implante, dá para ver nitidamente que ele não está na... Com certeza. Certa. Com certeza, minha jovenzinha, mas para você ver o que a gente encontra, né? Mas aí, não sei, sabe? Eu não sei o histórico para trás, porque quando ela chegou, ela já estava implantada, mas muitas das vezes faz a preguiça, né? Às vezes é um colega que está começando e inexperiente, ficou com medo de não fazer, ou seja, fez aí, tira o dele da reta e o resto que se vire, né? É meio por aí que não deve ser. Mas isso aí não é nada não, você encontra cada absurdo aí que você não pode nem ver.
Mas enfim, tá? O certo seria fazer isso, né? Um caso desse seria. Porque agora, por que eu não gosto muito nem de criticar ele? Porque de repente ele não encontrou, ele deveria descer o implante aqui, ele não encontrou uma oferta óssea. Mas aí que tá, fecha esse trem na hora, essa cirurgia, planeja enxerto ósseo para depois fazer. Aqui não, aqui foi colocado do jeito que deu na hora que deu, eu acho, tá? Por isso que é ruim. Porque de repente ele também não encontrou, mas mesmo assim a gente deve puxar a orelha do colega. Se ele não encontrou osso disponível aqui, que tivesse fechado, abortado a cirurgia, planejado um enxerto ósseo para depois fazer novamente, né? Que seria o mais prudente. Tá? Mas enfim, depois, a hora que solta o lábio, é claro que aqui eu estou levantando, ficou razoável, né? A gente fez os 4 dentes, a cerâmica dele não tinha mesmo mais, não tinha jeito de fazer mais nada aqui. Olha lá, olha esse lateral onde está lá em cima. Mas por quê? Porque o parafuso está saindo aqui, ó. E ele conseguiu bem mascarar ainda. A hora que solta o lábio, com certeza ela não mostra essa situação. Mas não era o que a gente queria. Tá bom? Foi finalizado. Aí outra vista. E agora, e o paciente desdentado total, que eu quero colocar implantes na boca toda dele? Como é que eu posso fazer isso? Se você vai fazer um protocolo cerâmico, quando a gente fala protocolo cerâmico, o paciente é desdentado total e eu vou colocar coroas unitárias. A gente já discutiu alguma coisa, primeiro ele precisa ter, para eu decidir por esse caminho, eu vou eliminar a flange do paciente, aquela parte rósea da dentadura. Eu tenho um caso muito bonito que, se der tempo até o final do bimestre, que é um sistema bridge, que é uma das tecnologias mais modernas hoje para você fazer, principalmente para o paciente que usa prótese total. Tá? Se der tempo eu vou mostrar, não hoje, né? aí para frente. Mas enfim, se você decidiu para fazer o caso com coroas unitárias, a guia cirúrgica que você pode fazer é uma trabalheira danada, mas é por aqui, ó. Esse paciente desdentado, esse aqui a gente só fez para fazer a guia cirúrgica, depois não fez porque pelo valor, né? Porque uma prótese dessa com coroa cerâmica é acima de 20 mil. Esse caso do sistema bridge, para você ter uma ideia, superior e inferior ficou acima de 45 mil reais. Superior e inferior. Fez sistema bridge superior e fez protocolo convencional inferior, no caso. Depois eu vou mostrar para vocês. Aproximadamente esse valor. Então aqui, ó. Bom, paciente desdentado superior. Não se preocupa não que daqui a pouco vocês vão ver a maxila. Mas olha só. Eu eliminei com essa silicone aqui, ó. Eu eliminei toda a área retentiva do dente. Então, da metade da coroa dos dentes, só para você entender esse slide, da metade da coroa, da metade no sentido inciso cervical, está protegido com a silicone. Está praticamente de fora aqui só a oclusal e os incisais dos dentes. Ou seja, as áreas expulsivas, porque eu vou encher isso aí de resina daqui a pouco. Se eu deixar a parte cervical desprotegida, a resina vai grudar, vai aderir e não vai sair. Então vamos acompanhar o raciocínio. Faz uma montagem de uma PT, né, como se fosse uma PT na maxila, determinando aqui a importância da PT aqui, selecionando a largura e o comprimento dos dentes, que fica legal para esse paciente. Claro que isso tudo foi feito uma prova no paciente, viu que ficou harmônico esse tamanho de dente, então a partir daqui pode seguir esse protocolo. Olha lá, aqui só com efeito fotográfico, qual que é o ponto ideal de cada implante? Como tinha-se a ideia de fazer coroas unitárias em cerâmica, claro que por dentro teria uma barra metálica, né, gente? É uma ponte fixa unida. Então eu vou marcar no centro de cada dente, porque a ideia é que cada implante saia nessa direção, não é? Ó, nós não falamos, claro que lá pelo símbolo, lá por dentro. Eu só passei o lápis aqui para dar para entender pela fotografia. Mas o implante vai ser posicionado no símbolo dos dentes anteriores, né? E nos posteriores no centro da face oclusal. Então, acompanha o raciocínio. Foi marcar, ia colocar um implante para cada dente? Não. A ideia eu acho que era colocar 8 ou 9 implantes. Porém, se você está fazendo a guia, faz como se fosse para colocar em cada um, porque lá no momento
que o cirurgião abriu o rebordo, ele, dentre esses 8 ou 9 implantes, ele vê a região mais favorável. De repente ele coloca aqui, nesse dente ele não coloca, ele verifica que não tem osso suficiente, ele aborta e coloca nesse outro. Como a gente não tem condição 100% de saber o local, então você põe em todos. Lá depois ele escolhe. Vamos lá acompanhar o raciocínio. Passa essas marcações para o silicone, para você saber a direção aproximadamente do centro de cada dente. E aí, olha a bagunça. Pega fio ortodôntico 07, 09 e agora alinhado ou alinha. Primeiro você faz essas bolinhas, cola no dentinho com super bonder e depois você alinha. Esse aqui tá um pouco para cá, daqui a pouco você entorta ele um pouquinho para cá para ficar alinhadinho. Porque isso aqui é que vai me orientar os pontos. Daqui a pouco eu corto isso aqui. Ó, a primeira, desculpa, acompanha o raciocínio. Eu jogo resina aqui em volta de tudo, ó. Joguei resina. Aí eu vou cortar isso aqui. E essas pontas vão ficar mostrando ou apontando para onde deve ser a direção aproximada da inserção do implante. Vamos ver. Não tem a cirurgia, mas olha lá. Depois você corta. Na boca, eu iria fazer isso aqui. Você vai abrir um retalho, a gente fala de orelha a orelha, né? Abre o retalho de lá até o tuber a tuber, descola esse periodonto para vestibular, descola para palatina, tudo, acessa o osso, posiciona. Agora, tá vendo a guia cirúrgica? Tirou o silicone, mas ela não adere porque ela tá pegando só na área expulsiva. Mas mesmo assim ela fica fixa, que é importante, né? Ela fica bem paradinha aqui para não atrapalhar o cirurgião. E agora o cirurgião vai perfurando com a lança o ponto ideal de cada futuro implante na boca. Deu para compreender? Não tem o ato cirúrgico, mas dá para entender aqui. Ó, né? Instala. Um caso desse aí, normalmente, instalaria os implantes, desce os tap implantes, os covers cru, sutura, e o paciente poderia terminar muito bem essa prótese total, porque a proposta era essa, termina essa prótese aqui, para ele ficar em caráter provisório. Ele sai hoje daqui, após a cirurgia, com essa prótese total, removível, convencional, esperando os 6 meses. Após os 6 meses, a gente inicia os procedimentos de abertura, moldagem e instalação do futuro protocolo cerâmico. Tudo bem? 18h31 já, né? Já nós temos aqui. Mas aí só uma outra vista. Alguns tipos de guia cirúrgico, você viu, gente? A gente apresentou já 2, 3, 4, não sei, modelo que dá para você usar em todas as situações, né? Que você puder controlar. Tem uma prótese antiga, quer clonar a prótese para aproveitar e fazer a guia cirúrgica? Opa, dá! Olha só, esse paciente apareceu, é uma das maiores reclamações, por isso que eu falo, quem for trabalhar, sair na clínica e fora, não deixa de fazer implante não, que hoje a gente vende com muita frequência, principalmente para os portadores de prótese total inferior, porque um dos problemas dela é o quê? Não parar, não tem estabilidade. E aí, a hora que ele chegar para você e falar, não, seu João, eu consigo fazer parar. Só que para parar aí eu preciso fazer 4 a 6 implantes, média 5, né? Na mandíbula. Eu dou conta, vou fazer, a prótese vai ser parafusada. É uma dentadura, usa esse termo, gente. Falei, é uma dentadura que vai ser parafusada, mas vai funcionar, ela não sai mais da sua boca. Você não tira, só o dentista. Em questão a esse quesito, a gente percebe uma satisfação grandiosa dos pacientes, principalmente os pacientes que já passaram pela experiência de usar uma prótese convencional. Quando a gente faz um protocolo inferior para um paciente que nunca utilizou, às vezes ele reclama um pouco ainda algumas coisas, sabe? Porque ele não sabe o quão é desagradável usar uma prótese inferior convencional. Ele não tem a experiência negativa ainda. Agora, para aqueles pacientes que nos procuram e já passou pela experiência de usar uma prótese inferior, mas olha, a gente ganha esse paciente na hora. Mas enfim, o paciente chegou, a proposta era fazer um protocolo inferior. Vamos ver, você pega a prótese dele, rebordo baixo, né? Mesmo que fosse mais alto, também não parava de jeito nenhum.
E a ideia aí foi clonar a prótese inferior. Nós estamos fazendo muitas próteses convencionais, inclusive hoje, por essa técnica de clonagem, onde eu clono a prótese antiga do paciente. No momento oportuno, a gente bate um papo, que eu gosto muito dessa turminha, sobre essa técnica, que eu acho fantástica, principalmente para prótese inferior. Por quê? Porque o paciente, depois de passar 10 anos, a gente fala 4 a 5 anos para ele ficar com a prótese, mas vocês vão receber pacientes com 10 anos, com 20 anos, com 40 anos utilizando. Pode ter certeza. Quem viver, verá. E aí acontece o seguinte, você faz uma proposta de fazer uma prótese nova, mesmo convencional, a hora que você faz, seguindo todas as regras, usando arco facial, do jeito que o professor Frank ensinou, caprichadinho para você, a hora que você instala a prótese na boca dele, ele vai falar, nossa, doutor, mas parece que a minha prótese velhinha estava melhor, parece que ela parava. Sabe por quê? Porque essa prótese em uso muito tempo tem uma influência grandemente da musculatura perioral, da língua que se adaptou. Isso tudo ajuda a melhorar a estabilidade. Quando a gente faz uma prótese nova, a gente não consegue copiar a espessura, a lisura e o contorno da prótese antiga, quando a gente faz pelo caminho convencional. Quando a gente faz por esse caminho clonando, você copia 100% da prótese antiga, principalmente a parte externa da prótese, você copia. Então, a facilidade de adaptação por parte do paciente é maior. Enfim, mas a aula não é de prótese total. Vamos lá. Eu vou clonar, mas o caminho é o mesmo. Aqui eu vou clonar a prótese antiga do paciente para fazer a guia cirúrgica ou para que essa prótese possa funcionar como um guia multifuncional que a gente fala mais à frente. Eu não sei se vai dar tempo a gente chegar hoje. Vamos lá. O que você faz? Sabe aquelas forminhas de guardar aparelho ortodôntico, aquelas caixinhas? Eu só tenho aquilo, eu não tenho isso aqui não. Isso aqui você compra na Dental, mas é caríssimo. Isso aqui abre e fecha, é uma mufla. Mas não precisa. Aquelas caixinhas dá muito bem para você fazer esse procedimento. Você vai espatular o alginato numa partezinha, coloca e inclui com os dentes voltados para baixo. Tá vendo aqui? Vamos chegar até o final do clone, certo? Feito isso, põe. O que você faz? Ó, a prótese está aqui. Depois que isso geleificou esse alginato, certo? É o que aconteceu aqui, mas vou mostrar aqui porque está mais fácil. Ó. Você isola, passa vaselina no alginato, faz uma outra porção grande de alginato, joga alginato aqui na área de adaptação da prótese e fecha essa caixinha. É essa a situação. Tá vendo? Fechado com alginato? Alginato fechada, beleza? Vai copiar a parte interna, beleza? Passa os 3 minutos, 5 minutos, você abre essa caixinha. Ao abrir, você vai ter essa visão. Você copiou a parte interna da prótese e aqui está a parte externa. Você vai remover essa prótese daqui. Quando você remove, você tem essa situação. A área, a zona polida, que a gente chama da prótese com os dentes, e a área de encaixe do rebordo. Tá vendo? Na caixinha de ortodontia, do mesmo jeito dá. O que eu vou fazer? Eu vou espatular resina autopolimerizável. Quando a gente faz correndo, a gente espatula tudo rosa ou tudo incolor e joga aqui dentro. Eu jogo aqui dentro a resina, venho, vou fechar essa caixinha. Vamos ver como é que sai? Normalmente eu faço nos meus trabalhos, eu já orientei uns 2, 3 casos desses para TCC, eu jogo resina de provisório, aquela resina que vocês aprenderam a fazer provisório, 66, aqui, só na região de dente. Jogo essa resina aqui, pó primeiro, depois o líquido, e depois eu jogo aquela resina que vocês fizeram moldeirinha individual, eu jogo aqui em cima antes de fechar a caixinha. Aí sai praticamente uma prótese nova. Quando eu faço com certo cuidado isso, a hora que eu mostro, o paciente não sabe qual que é o clone e qual que é a prótese dele verdadeira. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Aqui foi jogada resina incolor. Ó, juro por Deus que a resina incolor está aqui. Ó. Depois que polimerizou, abre a caixinha. Vamos voltar lá, senão vocês não entendem. Jogou a resina incolor tudo aqui dentro e fechou a caixinha. Esperou polimerizar. Olha lá, o clone da prótese está aqui, em resina incolor. Não está dando para ver bem no slide, mas eu acredito que dê porque eu não coloquei resina transparente. Isso aqui não é meu, isso aqui é slide que eu fotografei. Tá? Porque não colocou resina da cor do dente, senão tava um clone desse aqui em cima. Vamos ver?
Aqui é outra, mesmo só que incluindo e fazendo prensado, não vem ao caso, vou pular isso, nem vou discutir. Mas aqui está aquele clone que eu mostrei para vocês, ó, o clone da prótese dele, só que nos dentes está com resina incolor. Eu vou ajustar isso aqui em relação à prótese que o paciente usa, tudo direitinho, certo? Ah, isso aqui eu posso chamar de guia multifuncional. Ele vai servir como guia radiográfico, moldeira individual e guia cirúrgico. Vamos de novo? Vai servir como guia radiográfico, moldeira individual e guia cirúrgico. Por isso que nós chamamos de guia multifuncional. Olha ele aqui servindo como guia radiográfico. Posicionou na boca do paciente. Ele está presente lá, mas ele é radiolúcido, não sai. Faz os furinhos aonde você quer colocar os implantes e preenche com material radiopaco. Olha eles aqui aparecendo, ó. Certo? Pode ser gutta-percha, pode ser o cimento que vocês usam na endodontia, só para mostrar. Isso aqui é para quê? Para ver se eu estou escapando do forame mentual ou não. Ou o número de implantes pode pôr mais, pode pôr um tanto de furinho que vocês quiserem aqui. Então, está servindo como guia radiográfico. Foi posicionado na boca e aqui vai me mostrar se eu posso descer com os implantes aqui sem trombar no forame mentual. Certo? Aí com a tomografia um pouco mais elaborada. Aqui a guia cirúrgica, perfurou, porque idealmente, vocês vão aprender que em protocolo a gente foge um pouquinho dos símbolos do dente, é um protocolo de Brenner isso aqui, né? Então vai ter parte rósea. Então, não tem problema. Aqui na oclusal dos dentes e aqui na região anterior saindo um pouquinho para a lingual. E aqui, gente, funcionando, vai funcionar lá na frente. Gente, isso é muito complexo, eu não vou exigir. O que eu quero que vocês saibam, que pode servir como guia multifuncional. Por que recebe o nome de guia multifuncional? Porque vai servir como guia radiográfica, guia cirúrgica e moldeira para fazer a moldagem. Aqui rasga ele lá, depois que terminou a cirurgia dos implantes, porque através dessas janelas eu vou injetar, ele vai ser preso num componente que chama transferente, mas não vem ao caso de escrever, que é um pouco mais complexo isso para vocês entenderem, né? E eu vou injetar o material de moldagem aqui, ou seja, então ele vai estar servindo nesse momento como moldeiro individual para eu moldar o caso. Tudo bem? Então nós vamos demorar demais, mas olha lá, tá? E vai lá para a boca para fazer toda essa bagunça aqui, colocando as canaletas para servirem de canaletas guias. Enfim, eu acho que o que eu queria mostrar para vocês era a utilização da prótese antiga durante... uma prótese antiga, se for um dente só, você pode perfurar. Se tem uma pererequinha, pode pegar ela, furar no símbolo, pode dar para usar também. Se tiver uma PT antiga, ó, e você quiser colocar 5 implantes aqui, 6, quer perfurar aqui, dá também para orientar. Porque depois, no final da cirurgia, hoje, fez a cirurgia, você pode fechar isso aqui com material flexível e ele fica usando essa prótese aqui até acontecer o processo de osseointegração do osso, né, para você fazer a definitiva. Vamos ver o que tem mais por aqui. Essa aqui nada a declarar. Aqui é uns guiazinhos mostrando para vocês. Olha lá na boca, não vem muito ao caso, abrindo o retalho. Olha lá, utilizando a guia para fazer a perfuração, abriu a janela, né? Tá vendo aqui o osso exposto, uma guia unitária. O paralelômetro verificando a perfuração no osso que fez, como é que tá. Mas isso o Rui vai falar para vocês com mais propriedade. Aqui já preparando para moldagem, suturando, nada a declarar. Uma guiazinha próxima daquela que a gente fez para vocês, né? Os dentinhos, foi feita em acetato. Já ela na boca, descendo o implante aqui, lá no leito cirúrgico, testando com o paralelômetro qual que era a qualidade de paralelismo que tinha. Nada a declarar, nada a declarar. Eu acho que acabou. Gente, então o que a gente tinha era isso aí, tá bom? E agora a gente vai fazer a chamada aí. Tem alguma coisa que vocês queiram saber de guia cirúrgica? Hoje a gente terminou a guia cirúrgica e na próxima aula deve ser cicatrizador e moldagem para nós falarmos. Tá bem? Ô, professor. Pois não. Passa por cima depois essa replicação da moldeira, da prótese do paciente, para mim, por favor. A clonagem.
É, a clonagem. Tá. Eu passo sim. Deixa eu só... Só por cima mesmo, só por cima. Certo. Vamos lá, vamos voltar. Isso a gente pode fazer para superior e para inferior, viu? Entendo. Vamos voltar nos slides que eu acho que fica mais fácil. O paciente chegou aqui com a prótese, ou as próteses, você tira as duas, pode ser... Isso tudo que eu estou falando é válido para superior, certo? Olha aí. Reborda a prótese, espatula o alginato e mergulha, quando o alginato está mole, a prótese de cabeça para baixo, com os dentes, né? Incluído no alginato. Espera geleificar, acerta ele, dá uma alisada com o dedo. À medida que ele vai geleificando, eu vou com o dedo e dou uma acertadinha básica aqui, certo? Pode fazer naquelas... Eu só faço naquelas caixinhas de ortodontia. Elas, dá para ter a ideia que ela é bem parecida com isso aqui, né? Feito isso, aqui eu isolo, eu passo um pouquinho de vaselina no alginato, certo? Nesse momento, depois de geleificado. Faço uma outra porção de alginato e vou colocar o alginato aqui e aqui no interior, ó, tudo. Para copiar essa parte. É isso aqui, ó, tá? Fiz isso. Enchi a caixinha de alginato, fecho. Espera geleificar, ao abrir, porque ela abre no meio, você vai ter essa situação. A prótese sai de um lado e a parte interna da prótese copiada em alginato, isso aqui, do outro. Você remove essa prótese daqui, ao remover, você vê essa situação. Copiou a parte de fora da prótese, a zona polida, os dentes, e a outra parte. Se eu fechar, ela vai encaixar, concorda? Aqui. O que eu faço? Eu coloco as resinas, eu jogo com vidrinho, aquele vidrinho que tem um dispensador belezinha, coloco na região do dente, jogo líquido nele primeiro, depois eu jogo resina rosa, mole ainda, líquido, pó e líquido, misturado. Eu gosto de fazer misturado. Misturo, coloco aqui e fecho essa caixinha como está aqui. Ó. Fechei a caixinha, espero polimerizar aí um tempo, né, uns 40 minutos, ou menos até. Pode até levar nessa máquina, mas não precisa, não tem necessidade. Polimerizou, eu vou abrir e vou ver essa situação. A prótese replicada, ou a réplica da prótese, o clone. Claro que tem uns excessozinhos aqui, aí você tira do acabamento na broca por dentro. Mas depois você chega nisso aqui. Vamos lá. Aqui, ó, a réplica da prótese. Isso é válido para o superior e para o inferior. E aí fazendo o teste contra... Foi feita aí a réplica só da inferior, né? Testando, porque às vezes sai alguma bolinha positiva no dente, para dar atrapalhando a oclusão, você faz isso. Pode fazer até na boca. Põe essa aqui na boca do paciente, põe a outra lá, testa direitinho, né? Deu para entender? Deu, perfeito. Guia radiográfico, guia cirúrgico... E moldeiro individual para fazer a moldagem. Que é o que nós vamos chamar então de guia multifuncional. Ele. Multifuncional porque serve para as três coisas. Tá bom? Perfeito.